Obrigado, bom dia, igreja. Pastor, o senhor deu muita munição para os flamenguistas, pastor. O senhor deu muita munição para os flamenguistas. O senhor ganhou um chinelo para pisar no Fluminense. O senhor falou que o Fluminense faz tudo, menos joga. Está gravado, pastor. Não foi isso que ele fez, gente? E deu ideia para o flamenguista no próximo ano te dar um pijama. Eu espero que vocês flamenguistas sejam crentes, tá, irmãos? Porque senão vai ficar difícil, pastor, aqui. Irmãos, que alegria estar aqui. Pastor Mauro, muito obrigado pelo privilégio. Irmãos, eu me sinto muito honrado de estar aqui nesses 56 anos da igreja e nesse momento tão festivo, participar desse banquete espiritual que a gente viu aqui, viu? Nós vimos muitas coisas aqui acontecendo e eu quero crer que é só o lampejo daquilo que é a manifestação da glória de Deus, do poder de Deus, e daqui para frente muito mais coisas a acontecerem. Amém, irmãos? Vamos lá, vamos avançar, vamos acelerar na evangelização desse nosso país. Amém, o pastor Mauro não sabe, mas há menos de um mês eu retornei por quadro da Junta de Missões Nacionais. Estou envolvido com a Junta desde 2009 e 2010 2009 já lançamos a Igreja Multiplicadora, 2010 foi repensado aquilo que a gente tinha lá como ideais e agora estamos avançando cada vez mais e percebemos que se a gente não acelerar a evangelização desse país, nós não vamos sair do outro lado. Então, irmãos, em primeiro lugar, eu quero dizer para você que isso não tem a ver com o tamanho de igreja, mas tem a ver com a responsabilidade da mesma para com os perdidos pecadores. A gente precisa repensar o que é a igreja. E nossa proposta aqui, hoje, é realmente pensar nessa igreja, nesse chamado, nessa identidade e do que é missão e visão da igreja. Eu sei que vocês já sabem. Eu dei um presente, pastor, o senhor ganhou um presente meu, mas eu dei um presente daquele nível para o meu pastor. Dei um presente para o pastor Cláudio, ele olhou para o título do livro e ele pensou assim, isso aqui eu já sei. Eu estou falando porque ele falou isso. E ele falou assim, Marcelo, eu fui ler o livro porque você me deu. E eu falei, realmente eu já sei, eu só não pratico, eu só preciso repensar isso. E é isso, irmãos, isso não degrine, não afeta nada, porque às vezes a gente entra na confusão do fazer, né? E a gente vai sendo envolvido com um monte de coisa, e daqui a pouco a gente não sabe por que a gente está fazendo o que a gente está fazendo. Eu trabalho no seminário, e lá nós temos um dos privilégios que nós temos lá, eu e o Júnior, que o Júnior é meu amigo lá de bancada, né? Fazer a orientação dos alunos para o seu final de curso. Eu tenho 3 alunos orientando no TCC. E essa semana eu tinha um lá, o Júnior, que não definiu o tema. O prazo já está para entrega, o cara não definiu o tema. E eu estou nessa labuta com ele há muito tempo. Deu um momento que eu falei assim, para tudo e recomece. E minha sugestão é você pegar as orientações primeiro que você recebeu, ler aquele manual, para depois você pensar em tema e vir trabalhando. Você está confuso demais. E eu creio que se em nome de Jesus ele fizer isso, a gente consegue sair do outro lado. Então, meus irmãos, a minha proposta não é trazer nada novo, mas é realmente repensar o que seria igreja. Nós estamos celebrando 56 anos de vida da igreja. Tem muita gente conservada aqui, né, com 56 anos, né? Dá parabéns para a pessoa que está do seu lado aí. Fala assim, parabéns pelos seus 56 anos. Tem gente conservada, não tem, gente? Tem gente conservada aí. Eu não estou nem aí, eu estou com 52, vou fazer 52 de setembro, então estou na média, né? Estou dentro da média. Mas, meus irmãos, vamos pensar sobre isso. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, ou acessá-la, quem está com o smartphone, não tem crise, não tem problema, pode acessar a sua Bíblia, em 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9. 1 Pedro 2, 9.
E você mantém esse texto aberto, não fecha ele não, em nome de Jesus, mantenha a sua Bíblia aberta aí. Eu recebi a informação, pastor, que o culto vai até 11h10 pelo Júnior. O pastor me deu até 11h30. Agora, mas eu prometo tentar não me estender tanto. Mas 1 Pedro 2,9, nós temos uma declaração extraordinária, que fala do que é ser igreja e qual é a razão de ser desta igreja, ou seja, a sua missão. Irmãos, nós fizemos uma curva muito interessante na junta, e eu confesso que eu fiquei emocionado quando nós chegamos a essa conclusão. Aliás, os líderes chegaram a essa conclusão, e quando eu ouvi, eu me emocionei, porque fazer discípulos é uma missão da igreja, e nós nos reposicionamos, pastor, que agora nosso trabalho é acelerar a igreja para fazer discípulos, porque não é função da junta. A junta não foi chamada, mas a igreja foi chamada para fazer discípulos. Então, 1 Pedro 2,9, ou 1 de Pedro 2,9 diz: vós, porém, sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Vocês são isso, nós somos isso. Amém, irmãos? Olha só que coisa extraordinária. Vocês, porém, são a geração eleita. Que coisa extraordinária. Que privilégio. Não bastasse isso, a geração eleita, nós somos sacerdócio real. Meu irmão, subindo na sua descendência, subindo espiritualmente, você tem um rei. Você é descendente de um rei. Você é filho do rei. Não bastasse isso, nós somos a nação santa. Aquele projeto de Deus de pegar um homem, Abraão, e fazer dele uma nação santa, se estende até você, é o que a Bíblia está dizendo. Mas não é só isso. Nós somos povo que temos um dono. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Já viu aqueles carros, uso exclusivo e serviço? Quando você sair daqui hoje, pensa nisso. Uso exclusivo e serviço. A serviço de quem? Do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Nós somos tudo isso, glória a Deus. Para quê? Com propósito de quê? A fim de quê? Com que intencionalidade Deus fez isso? E o texto responde: a fim de quê? A fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos igreja. Isso é ser igreja. Irmãos, nós somos a igreja do Senhor. Nós fomos chamados aqui não por um casualismo. Às vezes eu estou pegando aqui o testemunho da irmã, qual é o seu nome? Thaís. A gente tenta às vezes fugir, né, Thaís? Se esconder. Fala assim: não, Senhor, eu vou cuidar da minha vida. Eu vou fazer, a vida é minha. E a gente vai batendo cabeça e descobre que a vida não é nossa. E a gente descobre que a gente não consegue fugir disso, e Deus vai lá e resgata a gente. Que Deus maravilhoso. Parece até, eu estou falando isso, Thaís, mas eu estou junto, tá? Eu já fiz isso aí também. Aqueles discípulos do caminho de Emaús lá de Lucas 24. Vamos voltar para o que a gente estava fazendo, vamos embora, esquece. E aí Jesus anda com eles, e é interessante, os discípulos às vezes falam mal de Jesus para Jesus, né? Que no caminho de Emaús eles falaram mal de Jesus para Jesus. Mas nós somos essa geração eleita, nós somos o povo de Deus. Não há casualismo. Deus tem um chamado para cada um de nós, e o chamado para multiplicar discípulos. Não há, irmãos, se você é crente em Cristo Jesus, não há uma opção. Ah, meu ministério é... Não, o teu ministério, o teu chamado, depois da salvação, é fazer discípulos. E sabe qual é o triste? Qual foi a última vez que você fez isso? Ontem eu estive aqui, bem pertinho,
Se eu não tivesse um problema na perna, eu diria que daria para ir a pé. E eu fui para um jantar de um discípulo, que há 32 anos atrás, ele chegando na igreja, um jovem, eu falei assim, vem cá, vamos andar juntos. Nilson. E ele lembrou disso tudo ontem. Irmãos, que alegria poder participar da vida daquele rapaz. Hoje é casado, com 2 filhas, e ele fala assim, essas são a minha família. Como Jesus fez, quando chamaram ele à parte, ele falou assim, esse aqui é minha família. Irmão, nós precisamos fazer discípulos, porque esse é o nosso chamado primordial. Mas aí vem algumas dúvidas no seu coração, você fala assim, não, mas eu não sei fazer isso. Ok, Deus não está interessado na sua capacidade de fazer discípulo. Deus está interessado unicamente na sua obediência em fazer discípulos. Ah, mas isso é difícil. Não é difícil. Porque por mais que o modelo mental que está no nosso consciente coletivo é de ir para a praça, entregar um folheto, você tem centenas, eu diria dezenas de pessoas que você conhece, que são seus parentes, vizinhos e amigos, que basta você abrir a sua casa, chamar eles para tomar um café e falar da graça de Deus, que eles vão se converter. Porque, irmão, se não fosse assim, eu teria que pensar que o nosso Deus já não trabalha mais, ele já acabou a missão dele. Deus está trabalhando na vida de pessoas que está disponíveis a você chegar lá e falar com elas, e pregar para elas, ensinar a elas. Quero fazer uma pergunta, por favor, responda. Quantos que estão aqui sabem orar? Levanta a mão, bem alto. Eu sei orar. Amém? Quem não levantou a mão porque não entendeu a pergunta, né? Já pensou você chegar para essa pessoa e falar assim, eu quero orar pela sua vida? Essas pessoas vão recusar você orar pela vida delas? Vão? Não. Isso se chama intencionalidade, irmãos. Nós somos tudo isso que nós lemos aqui para fazer discípulo. Eu vou orar por pessoas. Eu vou dizer para essas pessoas que eu estou orando por elas. Eu vou perguntar para essas pessoas se elas têm algum motivo de oração. Você acha que seu parente, vizinho, amigo, não crente tem algum motivo de oração? Tem ou não tem? Tem. E você vai passar a orar pelos pedidos de oração, e daqui uma semana você vai ligar para esse parente, vizinho, amigo, e vai falar assim, e aí, como é que está seu filho? Eu estou orando. Sabe o que você está dizendo para ela? Eu me importo. Eu realmente estou orando. E eu realmente me importo, eu realmente oro. E aí a gente passa a entrar no Santo dos Santos, por orar por nós mesmos, porque somos sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, e orar por pessoas. Isso é difícil, irmãos? Tem alguém aqui que não possa fazer isso? Tem alguma capacidade a mais que você precisa ter, que você não tenha para fazer isso? Tem, irmãos? É difícil? Não é. Pessoas que você já está se relacionando com elas, pessoas que já têm algo extraordinário, você já tem a confiança delas, se é que você está dando um bom testemunho. Porque se você quer saber quem sou eu, vá lá na rua Araci, aqui em Éden, número 1111. Não bate na minha casa não, bate no vizinho do lado e pergunta quem é o Marcelo. Eles vão te dizer quem eu sou. Aliás, eles sabem da minha vida mais do que eu. Tem coisa que eu descubro com eles. Eu falei, é mesmo? É sério? Eu nem lembrava mais disso. E aí, irmãos, nós vamos fazer e cumprir com aquilo que Deus quer para nossas vidas. Amém? Convite, irmãos, desse texto é um convite à conversão. Fazer discípulos, só quem é discípulo. Jesus anda com Pedro, ele fez discípulos, ele fez só isso, irmãos. Eu fico pensando no plano B de Jesus. Sabe qual era o plano B de Jesus? Se aqueles 12 discípulos não dessem nada, sabe qual era? Não existe. Você é o plano A e o único de Deus para multidões que precisam ser alcançadas pelo amor de Jesus. Mas Jesus olha para Pedro em determinado momento e fala assim, no dia que tu se converteres,
Depois olha para Jesus, Jesus olha para Pedro e fala assim: apacenta minhas ovelhas. É um convite que depois da sua conversão ele ia apacentar gente, cuidar de gente. Irmãos, celebrar o dia do pastor é fundamental, mas a gente precisa entender que a gente é parte disso. Pastor Chance, ninguém vai conseguir, Mauro Santos, ninguém vai conseguir cuidar de tanta gente. Você já se sentiu desamparado pelo seu pastor? Eu sei disso. Tem hora, eu tinha uma bolinha, pastor, que me deram lá em Vitória. Ela é transparente. Quando alguém fala assim: pastor, o senhor não foi me visitar, eu falei: é porque esse negócio aqui não está funcionando mais. Ué, como assim, pastor? Eu falei: minha bola de cristal quebrou. Eu não sabia. Como é que eu ia ter alguma ação? Eu estou sabendo agora. Vou te dar uma bolinha de cristal dessa, pastor. Irmãos, nós precisamos, como igreja, perceber o nosso chamado, o que nós temos para fazer e o que nós não podemos abrir mão de fazer. Conversão genuína e viver essa expectativa sacerdotal em nossas vidas. Ser igreja, e aí o que vai acontecer é que a Convenção Batista Brasileira tem essa essência do que é ser igreja. Igreja é de pessoas regeneradas, pessoas batizadas e pessoas que estão aqui reunidos para adorar. Meus irmãos, quero dizer que o nosso serviço não está aqui dentro. Aqui é uns aos outros. Aqui nós nos abençoamos mutuamente, nos capacitamos mutuamente, mas saímos para o serviço. A primeira igreja batista de São Paulo, tem uma coisa que me impressiona até hoje. Você vai descer, ela é vertical. Então o templo está, acho que no 4º andar. Você vai descer, tem assim: aqui começa o seu ministério, na porta de saída. Aqui começa o seu ministério. Isso muda a nossa perspectiva do que nós estamos fazendo, qual é o nosso chamado, o que nós estamos fazendo aqui. É entender o nosso papel em tudo isso. Vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Ok, para quê? Qual é a expectativa de Deus para nós, irmãos? Já fazem muitos anos que eu me converti, na primeira igreja batista de Éden. Na minha conversão, eu entendi meu chamado. Mas se tem uma coisa que me inquieta de lá até hoje, é por que a igreja não faz o que ela tem que fazer. A única coisa que Deus mandou fazer. Fazer discípulos não pode ser um casualismo de alguém que se sente incomodado. Viu uma porta aberta, entra e se converte. Nós crescemos assim. Minha experiência pessoal é assim. Mas, irmãos, se a gente botar intencionalidade nisso, a gente vai ver muito mais de Deus em nossas vidas. Deus tem um propósito, Deus tem um chamado, Deus requer de nós alguma coisa extraordinária. Proclamar e salvação. Na hora que nós somos resgatados, nós passamos a ser agente de resgatar. Agora nós somos convidados a chamar pessoas, a cuidar de gente, porque, irmãos, nessa trajetória de sair, de tentar outras coisas, de tentar as novidades, a gente sofre, a gente padece, e por vezes a gente se sente sozinhos, desamparados. Irmãos, há uma multidão de pessoas desamparadas. A Bíblia vai dizer desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Irmão, nós somos chamados a esse cuidado, a abençoar gente. Deus vai trazer para nós essa missão. Qual é a nossa missão? O que Deus quer para nós? Estamos celebrando 56 anos, há um plano, há algo que está sendo construído. E a única questão ali é nós cuidarmos de nós mesmos enquanto cuidamos de pessoas, de gente.
Irmão, nós precisamos entender isso, falar, Senhor, Tu tem um chamado para nossas vidas. Quantas vezes a gente, um pregador já falou que o momento que a gente mais é mentiroso, mais hipócrita no louvor, porque a gente fala assim, eu tenho o quê? Tenho o quê, irmãos? Tenho um chamado, mas a nossa consciência, é largar, é sair, é ir, é para ir para algum lugar, é largar tudo, abandonar talvez até filho, não, irmãos. Cada um de nós precisamos compreender esse chamado de Deus, esse buscar de Deus sobre as nossas vidas, para nós fazermos a diferença e sermos a diferença. Você foi chamado. E às vezes, por não achar que completa todos os requisitos, você fala assim, eu não dou conta mais não. Eu vou ficar por aqui mesmo, vou continuar cuidando das minhas coisas mesmo. E não vou me envolver com mais nada. Meu irmão, isso é engano. Você é propriedade exclusiva de Deus, a fim de realizar uma obra extraordinária para Deus. Você tem um chamado. E voltando ao texto, vocês, porém, são a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso é ser igreja. Você é a igreja. Mas não para por aí, a fim de proclamar aquele que vos tirou das trevas. Eu lembro quando minha vida era quando eu estava sem Jesus, o vazio da minha alma. Um menino de 16 anos, totalmente perdido ali em Éden, completamente desnorteado. E talvez o meu testemunho seja como o de muitos aqui. Eu nunca matei ninguém, nunca roubei, mas me senti uma desgraça. Não fazia sentido. Até que entrei numa igreja e ouvi a mensagem de salvação e falei, é isso que eu quero para mim. Isso me completa. E já estaria bom, irmãos. Mas Deus falou assim, não é só isso não. Não é só isso não. Eu quero mais de você. Eu tenho mais para você. Eu quero terminar aqui, irmão, dizendo porque uma coisa muito importante. Você acha que vai fazer alguma coisa para alguém e você se decepciona, porque quem mais ganha, quem mais lucra, sou eu, é você, quando obedece aquilo que Deus quer para a sua vida. Nós somos tudo isso para proclamar. E a proclamação, irmãos, nos preenche, porque é saber o que Deus quer para nossas vidas. Eu estava cuidando de um senhor, termino com essa história aqui, o irmão Antônio. Ele havia se convertido depois de mim, e eu já sabia que eu tinha que cuidar de gente, eu cuidava de gente, eu cuidava do que fosse possível dos novos convertidos. E eu caminhei com aquele homem, eu ia para o bar daquele homem, orar com ele. Ele era dono de um bar, e ele entrava em crise. Pastor, Marcelo, como é que eu vou fazer? E a gente caminhando ali, um dia ele olhou para mim e falou assim, como é que está a sua vida? Eu já estava no seminário, passou um filme na minha vida. Em alguns segundos passou um filme. Eu tinha muitos desafios na minha vida, naquele momento. Mas eu lembrei de uma expressão, o melhor lugar do mundo é o centro da vontade de Deus para a minha vida. Às vezes a gente passa por batalha, por luta, a gente não entende. E quando Jesus foi lavar os pés dos discípulos, ele falou assim, o que eu faço agora vocês não entendem, entenderão depois. Se você continuar pensando nas suas lutas, nas suas guerras, nas suas batalhas, você vai continuar nas suas lutas, nas suas guerras, nas suas batalhas. Eu aprendi uma coisa. Quando você cuida das coisas de Deus, é Ele que vai cuidar das suas. Abra o coração. Vai vir uma proposta aí, está chegando. Abra o coração, porque antes de abrir a sua casa, você tem que abrir o coração. Para que as pessoas entrem, para que você possa mostrar o plano de salvação e ser agente de bênção nessas vidas. E que Deus nos abençoe. Amém.
Amém, meu irmão? Vamos orar. Santo Deus, que privilégio ser igreja do Senhor, ter a mente aberta pelo Teu Santo Espírito e ver a solução do Senhor para nossas vidas, para nossas demandas, para nossa família. Nós fomos resgatados por essa mensagem maravilhosa da graça do Senhor, mas nós não podemos deixar, Pai, que outros não ouçam, que outros não percebam. Então, Pai, usa nossas vidas, nosso testemunho, usa a nossa casa, abra os nossos corações, ó Deus, para que possamos, ó Deus, de fato, permitir que o Espírito Santo de Deus nos use para levar e proclamar o Evangelho a outras pessoas, para cuidar de gente. Para tanto, ó Deus, tenha misericórdia de nós. Aqui está a sua igreja, a agência do Senhor, para proclamar as boas novas nesse município, Pai, nessa cidade. Senhor, nos use, Pai, e nos una a mais de 7 mil joelhos que não se dobraram, que estão inconformados com essas barricadas, com essa situação de violência, com esses desmandos. Mas isso, Pai, não é questão política, é espiritual. Conta conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém.